Olá, boa tarde. Muito prazer ter vocês aqui com a gente nesse podcast de novo. Estou muito feliz que hoje o nosso convidado é Paulo Ferro. Quem é o Paulo Ferro? Meu amigo, em primeiro lugar, meu sócio, advogado gênio do direito do trabalho. Paulo é especialista em direito do trabalho, direito processual do trabalho. Paulo é professor e hoje está aqui no nosso podcast, no nosso programa, para conversar um pouquinho sobre a precarização das relações de trabalho. Paulo, querido, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. É sempre bom conversar contigo sobre esse assunto e seja muito bem-vindo. Obrigada por hoje, você vai contribuir muito com esse debate. Eu que agradeço, Cláudio, Will, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês nesse projeto no podcast e poder falar um pouco dessa questão bem atual e que impacta na vida de muitas pessoas, se não na sua especificamente, logicamente alguém da família. Então é importante a gente esclarecer, a gente dar esse ponto de vista, ver qual que é essa precarização do direito do trabalho, das relações de trabalho. E para mim é uma honra estar aqui com vocês, parceiros e amigos. Ai, que bacana. Willy, uma coisa legal é que o Paulo tem, eu sei, porque eu tô com o Paulo aqui 18 anos. 17, 18 anos. Sou sócia do Paulo há muito tempo. O Paulo advoga na área trabalhista há muito tempo e ele tem essa visão empregado-empregador, sabe? Ele tem uma visão social muito bacana, muito bem desenvolvida a respeito desse tema. Vai ser uma conversa boa. Bacana, gente. Olha, obrigado mais uma vez, viu, Paulo, por vir aceitar nosso convite. Tiramos o Paulo da cama logo cedo, em pleno final de semana. Poderia estar com as filhas na praia, não, mas está aqui falando de direito do trabalho. Mais uma vez, uma honra estarmos todos juntos. Conheço o Paulo já há pouco tempo, mas um irmão, um amigo e um profissional assim que sabe tudo de direito do trabalho. Hoje a gente vamos sugar o Paulo hoje, hein? Isso. Vamos sugar o Paulo hoje e quem ganha com isso somos nós e o nosso público. Bem, Paulo, para a gente começar a falar aqui sobre essa precarização, explicando melhor para o público, a gente sempre assistiu nossos pais naquele vínculo de emprego muito formal, na carteira de trabalho. A pessoa muitas vezes ficava anos na mesma empresa, construiu uma vida, uma expectativa de vida sobre aquela relação de trabalho. A sociedade veio mudando, reformas trabalhistas, o mundo foi mudando, a globalização, e começaram, então, a questionar, aliás, questionar não, mexer um pouco nessa estrutura de relação de trabalho. E acabamos falando no que a gente fez, a pejotização, ou uberização, que a gente vai trabalhar mais esses temas durante o nosso bate-papo. Paulo, explica pra gente o que é essa precarização, se esse é o termo correto mesmo que a gente tem que falar. Pejotização a gente sempre coloca entre aspas, né? A gente tá apelidando, né, essa relação, mas eu queria que você explicasse melhor pra gente o que é essa precarização do trabalho. Vamos lá, Will. Uberização é até um termo muito bonito de se falar, mas impacto social é péssimo. Então vamos falar da precarização dessa relação de trabalho. Como você bem disse, antigamente a relação do trabalho, nossos avós entravam na empresa como office boy, durante os anos eles iam sendo promovidos, iam agregando conhecimentos e chegavam a diretores, a cargos altos na mesma empresa. Era até bonito você ficar na mesma empresa por muito tempo. Hoje já não. Hoje a gente tem as relações de trabalho numa questão um pouco mais social, uma questão um pouco mais moderna. A gente não pode esquecer que a informatização dos sistemas, a modernização das práticas, há profissões de hoje que não existiam anteriormente e algumas profissões que hoje ainda persistem, em algum momento elas tendem a acabar. Nós temos, por exemplo, na própria área do direito, a inteligência artificial, que já consegue mensurar qual decisão determinada vara aplicará em determinado caso concreto. É a tal da análise preditiva, A análise preditiva, é justamente isso. E com o ChatGPT, você consegue, entre aspas, montar um esqueleto, um modelo de uma petição inicial ou de uma defesa. Sim. Coisa que há 5, 6, 10 anos a gente não conseguiria. E, Paulo, a gente Verdade. conversa muito sobre isso, eu e o Paulo. O que você acha como é que a inteligência artificial vai impactar no nosso mercado, assim? Eu falo especificamente em relação aos advogados, que é onde a gente está, né? O que você acha que vai afetar? Já que a gente está falando de precarização, como é que você acha que a inteligência artificial vai nos atingir daqui a curtíssimo prazo, né? Quem souber usar vai conseguir ter uma ferramenta vantajosa. Mas se você não se atualizar, não se modernizar, a tendência é que você fique fora do mercado.
Essa é a minha visão. Até mesmo porque os escritórios, para reduzir custo, e funcionário, infelizmente, para a empresa é um número, eles vão tentar pegar a inteligência artificial para conseguir, em menor tempo e com menos funcionários, obter o mesmo resultado. Então, a tendência é que diminua realmente essa relação, essa necessidade de uma pessoa desempenhando uma função, já que há a possibilidade de você lançar no sistema uma pergunta para um computador Sim. e ele te dá a resposta, talvez com mais assertividade do que a pessoa conseguiria. Vocês tocaram um assunto muito sensível, né? E algo que me preocupa muito. A inteligência artificial substituindo o ser humano. Isso já vem acontecendo já desde a Revolução Industrial. Hoje nós podemos falar em Revolução Industrial do 4.0, né? E aí, ao passo que a gente vem avançando, isso é muito legal, né? Inteligência artificial facilitando a nossa vida, mas em relação a essas vagas do mercado de trabalho, isso me assusta um pouco, porque vão sumir essas vagas, esses perfis de trabalho. Postos de trabalho. Os postos de trabalho, desculpa. Que bom que você me corrigiu aqui, estava fugindo a cabeça, a memória. Esses postos de trabalho somem, mas os seres humanos continuam. E aí a gente vê também as reformas trabalhistas acontecendo em todo mundo, reduzindo o poder de negociação, muitas vezes, do sindicalismo, né? Dos sindicatos. Então, esse direito do trabalho coletivo hoje, ele está de mãos amarradas. E o direito do trabalho, ele começa, assim, na minha visão, né? Ele começa a ganhar força com a coletividade, a união dos trabalhadores em lutar por um bem comum. E as reformas trabalhistas estão tirando cada vez mais essas ferramentas das mãos dos trabalhadores e deixando esses trabalhadores à mercê de uma inteligência artificial que vai substituir todos os postos de trabalho. Você vai gerar pobreza nesses trabalhadores, que as pessoas não vão ter dinheiro para consumir, aliás, vão ter trabalho para poder oferir sua renda, para poder garantir sua sobrevivência. E o que você acha? Isso não te assusta? A mim assusta, né? Mas nós já estamos vivendo esse momento. Como que você vê essa relação do sindicalismo, do direito coletivo, com os efeitos dessa precarização das relações de trabalho, e como fica o direito do trabalho, como é que ele vai regulamentar tudo isso? Você falou uma questão importante, a pessoa precisa trabalhar para ter renda, mas não só para ter renda. O trabalho, ele agrega dignidade à própria pessoa humana. Sim, verdade. Eu até costumo brincar, quando a gente está de férias, uma semana é gostoso, 10 dias é bacana, depois você sente falta de ser produtivo. Agora imagine você desempregado, sem condições ou sem perspectiva de trabalho, durante 1, 2, 3, 5 meses, tendo boleto vencendo, tendo contas a pagar, tendo uma família para sustentar. E as reformas trabalhistas, não só no Brasil, mas realmente no mundo todo, ela está tirando um pouco o protagonismo dos sindicatos. Apesar de ter muita gente que tem, entre aspas, um preconceito contra sindicato, achando que simplesmente ele quer receber dinheiro, sem efetivamente representá-lo, isso não acontece. Há sindicatos sérios que trabalham em favor da categoria, ou seja, em favor do próprio trabalhador. Primeiro, quem é mais habilitado a discutir em pé de igualdade com a empresa? O funcionário, que tem uma relação de dependência com a empresa, com os gestores, ou um sindicato, que tem uma força atuante? Então, fortalecer a entidade sindical tem esse ponto positivo para que ela, em nome dos trabalhadores, consiga melhores condições de trabalho, não só financeiramente, não só o reajuste salarial, mas o ambiente de trabalho também. O ambiente de trabalho que eu digo é limpeza, organização, produção, condições desse funcionário crescer efetivamente por conta do seu trabalho. Então, o sindicato ele tem essa prerrogativa de brigar ou de discutir cláusulas de igual para igual. Claro. Sem ter uma independência, sem ser uma parte mais forte, que é a empresa, contra a parte mais fraca, que é o funcionário. Eu entendo também que uma das repercussões dessa ideia de precarização, assim, né, pensando numa ideia geral, é justamente essa sensação de que o trabalhador ele está ficando cada vez mais prejudicado, né? Porque assim, o nosso saber, o nosso conhecimento, ele está sendo posto em linha de produção. A gente está vendo isso, que o que você sabe, o que você estudou, já tem máquina que elabora muito melhor e tudo mais.
Assim, aqui é uma visão muito particular, né? Não sei se espero estar errada, mas eu imagino que a tendência é precarizar ainda mais o que já é precário. E, numa outra ponta, a gente tem uma demanda por sofisticação de pensamento. Porque quando a gente fala em inteligência artificial, também é importante a gente lembrar que ainda a inteligência artificial não está num grau de elaborar teses complexas, por exemplo, dentro da nossa ciência, dentro do direito. Você pega lá o chat GPT, que a gente usa bastante, testa e tudo, não tem condição ainda de elaborar uma tese robusta, com raciocínio, com criticidade e tudo mais. Ainda precisa da gente. Mas eu disse isso tudo para dizer que, falando de precarização, junto com essa questão da precarização, o trabalhador ele ainda não tem noção do quão encrencado ele está nessa... É a minha percepção. Porque aí vem o fenômeno do que a gente chama de uberização, né? Porque o trabalhador, ao passo que ele está cada vez mais precarizado, vem uma proposta aí no sentido de que, olha, você é empreendedor de si mesmo... se vira, se você não der certo na vida, a culpa é sua, se você deu, parabéns, o mérito é seu. Então, percebe que eu tenho a impressão de que a gente está num momento social em que a gente está meio refém de tudo que está acontecendo e não sabe o que está vindo por aí. Falar desse que a empresa transfere o empreendedorismo para a pessoa, o risco da atividade de uma relação de trabalho é todo da empresa. Ela que tem, além do bônus, ela tem a possibilidade de oferir rendimento, oferir renda, ou lucro, ela tem que também se responsabilizar pelos bônus e o ônus, a responsabilidade. Não pode simplesmente jogar nas costas da pessoa que está trabalhando, vamos dar o exemplo da uberização, realmente das plataformas de entrega e de transporte, você arca com todo o seu custo, transporte, gasolina... riscos que você sofre em fazer a entrega, principalmente quem trabalha com moto, e eu, empresa, simplesmente fico com o lucro, fico com o bônus desse seu resultado. Se você não der certo, o problema é seu, se você der, eu ganho mais do que você, então você é um empresário, um empreendedor. Não pode ser assim. Isso é uma falácia. Mas esse é o contexto social que a gente vive no Brasil, né? As pessoas foram ensinadas dessa forma, de que você é 100% responsável pelo seu resultado. Quer ganhar mais? Trabalha mais. Se você não tiver tanta ambição, você regula o teu horário e tá tudo bem. E você meio que se sente responsável e você isenta o governo da responsabilidade. É um favor que se faz ao governo, né? Essa é a minha visão. Então, quando a gente fala em precarização, eu interpreto como uma covardia muito grande. Um enfraquecimento. Essa proposta, né, de você Tudo fazer isso. O trabalhador ter a percepção de que ele tem voz, de que ele tem liberdade para negociar, de que ele tem liberdade para colocar suas demandas. Não tem, gente. Na verdade, não tem. Não tem força para Não isso, tem não força. tem estrutura que ajude ele nesse sentido, a brigar com a empresa, brigar no sentido de discutir cláusulas, remuneração, garantias de algum acidente, eventualmente. Eu vou aproveitar esse gancho que a doutora Cláudia trouxe. De fato, a gente vive... são os efeitos do neoliberalismo, né? É trazer o indivíduo como empresário de si mesmo. E o Estado vai se esvaziando dentro onde deveria estar presente para garantir essas relações. Um exemplo disso que tem acontecido muito, que eu tenho notado, eu não sou expert na área de trabalho, mas eu acho que você vai saber, e é uma dúvida pessoal também. Esses efeitos desse enfraquecimento, da precarização, gera muita demissão em massa. Você poderia me explicar, ou explicar para a gente, como que a empresa pode... Nos bancários, eu sei que essa situação tem ocorrido bastante. Essa demissão em massa. Qual a interferência sindical nesse sentido? A empresa pode, de fato, mandar todo mundo embora e depois recontratar como pessoa jurídica, que é a tal da pejotização? Como funciona isso? Qual é o poder do sindicato? Como que os tribunais têm visto essas relações? Até 2017, com a entrada em vigor da reforma trabalhista, não poderia ter demissão em massa sem a participação dos sindicatos ou do Ministério do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego. A partir de 2017, com a reforma trabalhista, a lei excluiu a participação dessas duas entidades, do Ministério do Trabalho e Emprego e dos sindicatos, na demissão em massa. Então pode haver, sim, hoje uma demissão em massa, independente de participação
dessas entidades que protegeriam o trabalhador. Algumas decisões judiciais ainda entendem que essa demissão, aí, pela porcentagem da quantidade de funcionários, deva estar assistida pelo sindicato. E a assistência do sindicato se daria não necessariamente para evitar a demissão, mas sim para garantir alguns direitos a mais do que a CLT já prevê e possibilitar que o funcionário consiga, de alguma forma, ser recolocado em algum outro posto antes de ser demitido. Ver se na empresa não tem algum outro setor que necessite de mão de obra e aproveitaria esse funcionário que seria demitido para ser transferido de local de trabalho dentro da mesma instituição. Paulo, já que você tocou nesse assunto, uma coisa interessante, como é que fica essa questão da prevalência do negociado sobre o legislado? Que também é uma novidade isso, né? Veio com a reforma. Sim. E significa dizer assim, né, em linhas bem didáticas, que aquilo que for resultado de negociação, ainda que contrarie o que consta na lei, pode prevalecer a depender da situação. Qual que é esse limite? Assim? O que pode ser negociado que eventualmente venha contrariar o que consta na lei? Tá. Direitos sociais são inegociáveis, são intransigíveis. Férias, 13º, o depósito do FGTS. Essas questões pontuais não se mexe. Por mais que haja uma convenção coletiva ou um acordo coletivo de trabalho, não pode se afetar essas relações de direitos sociais. Porém, percentual de hora extra pode ser alterado, percentual de adicional noturno pode ser também negociado. Então, tem alguns pontos específicos. A jornada de trabalho pode ser mais elástica, sem necessidade. Vamos pensar na jornada 12 por 36, que não há pagamento de trabalho aos feriados. Já inclui-se na remuneração quando o funcionário na jornada 12 por 36 trabalha nos feriados e aos domingos. Não tem o pagamento em dobro, como acontece com a jornada de 8 horas diárias. Então, tem algumas situações que a CCT, que é a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho, pode sim alterar para, inclusive, reduzir direitos. Os direitos sociais previstos na Constituição Federal são inegociáveis, são intransigíveis. Porém, algumas outras questões pode sim haver esse acordo e o funcionário ou ser prejudicado nesse momento ou ser obrigado a cumprir alguma obrigação. Vou dar um exemplo da contribuição assistencial. Apesar da lei de 2017 falar que nenhum desconto pode ocorrer do funcionário, o Supremo Tribunal Federal já está formando um entendimento de que, constando na Convenção Coletiva de Trabalho, que haverá o desconto da contribuição assistencial, não a sindical, mas a contribuição assistencial, desde que não haja oposição do trabalhador, será sim descontado e pago ao sindicato esse percentual, esse valor. A lei fala ao contrário. Fala que qualquer desconto deve ser precedido obrigatoriamente de autorização prévia e expressa do trabalhador. Essa ideia de flexibilizar direitos do trabalhador veio com o pretexto de oportunizar mais empregos, não é isso? Mas na prática não vai aumentar postos de trabalho por conta de algumas regras poderem ser alteradas. O que vai reduzir, ou que vai aumentar a possibilidade de contratação, realmente é uma reforma tributária onde diminui o encargo da empresa. Sim. Se a gente pensar no Brasil, quando fala de empresa, a gente pensa nas grandes empresas. Mas não, quase 85% dos postos de trabalho são pequenas e médias empresas, que têm um custo muito alto para manter um funcionário. E até vamos dar o exemplo do empregador doméstico. O que ele paga de imposto quando ele gera no e-social é quase 30%, são 27% de impostos e recolhimentos a mais sobre o salário que ele tem que pagar. Aí que gera precarização. Ele deixa de contratar, registrar via CLT por conta de ter essa majoração de 30% só de impostos. E numa folha salarial de empresas é a mesma coisa. Você tem MEI, você tem microempresa que tem diferenciação, mas você acresce ao seu custo. E a gente fala de empresa, é o pai e o filho que tem lá 1 ou 2 funcionários, então sai muito caro você ter essa contratação via CLT. Aí que começa a pejotização. Ou não registra, ou quando registra, você tem que abrir uma empresa e eu vou contratar essa empresa. Apesar de, na prática, a relação ser uma relação de trabalho regida pela CLT, formalmente eles têm um contrato de relação civil, onde eu contrato a sua empresa e a sua empresa presta serviço para mim, com emissão de nota. Aí você vai ver o contexto. É o dono que trabalha, só trabalha para aquela empresa, só emite nota para aquela empresa,
cumpre horário naquela empresa, tem exclusividade para aquela empresa. Então, onde é que está a relação civil, ou seja, essa pejotização? Não existe. É uma relação, é uma pura relação de trabalho, regida pela CLT. E como que os tribunais têm aceitado essas demandas para desconfiguração, né, desse contrato civil para uma relação de trabalho? Porque muitas empresas contratam e acaba acontecendo a mesma coisa que a mesma situação que você acabou de descrever. Tem o funcionário, ele só emite nota para aquela empresa, obedece horário, obedece, tem hierarquia. Ou seja, é uma relação jurídica que muitas vezes manda o funcionário embora e recontrata nessa situação. A pessoa pode ingressar na justiça novamente e pedir a reclassificação dessa relação de trabalho. Como tem sido o comportamento dos tribunais? Qual tem sido a visão dos tribunais nesse sentido? Não só pode, como entendo que deva realmente entrar com a ação questionando essa relação. Se a pessoa que era CLT, foi demitida e contratou via PJ ou via empresa, ótimo, até mais fácil você comprovar o seu vínculo. Mas o que caracteriza efetivamente o vínculo da CLT? São dois principais. A pessoalidade, ou seja, só eu posso prestar o serviço, eu não posso mandar outra pessoa no meu lugar. E a subordinação, ou seja, eu tenho um chefe, eu tenho que dar satisfação dos meus atos a essa pessoa. Se eu falto, eu tenho que apresentar a justificativa. Se eu vou ao médico, eu tenho que apresentar o atestado. Se eu vou sair mais cedo, eu tenho que pedir autorização. Então, caracteriza a subordinação nesse sentido. E a pessoalidade é a mais importante. Só eu posso prestar o serviço. Eu não posso mandar ninguém no meu lugar para desempenhar aquela função. Numa empresa, quando a gente contrata, qualquer funcionário pode prestar o serviço. Então, se eu sou só eu e só eu posso trabalhar, então é verdadeiramente uma relação regida pela CLT. Uma relação onde há que haver o registro em carteira e aí o pagamento de todas as verbas devidas pela relação de trabalho. E os tribunais têm aceitado essa tese? Eles têm acolhido com mais facilidade ou com um pouco de conservadorismo? Que muitas vezes acontece, né? Você tem tribunais que entendem que não, é uma relação cível e muitas vezes acaba prejudicando o trabalhador. Principalmente quando o trabalhador exerce a função em casa, como em home office. Né? Às vezes há a contratação dessa pessoa jurídica, mas ela está em casa, está fazendo o serviço dele da própria casa dele. E aí, quando leva-se essa demanda nesse sentido para os tribunais, hoje, depois da pandemia, houve um número muito grande, né, de trabalhadores nessa função de exercer o trabalho da sua casa, acontece isso, não há fiscalização, então, na verdade, não há que se falar em relação de trabalho. Eu tenho visto decisões muito antagônicas nesse sentido. É uma relação de trabalho, mas às vezes, por não ter essa fiscalização... por não ter os requisitos da CLT, o tribunal não dessa consegue... fiscalização pessoal sobre o trabalhador, às vezes não consegue, né? É isso mesmo. Porque quando a gente pensa em trabalho em home office ou teletrabalho, a gente não vai pensar no vendedor, logicamente, mas na parte administrativa é possível isso. Sim. É possível que o RH, que o financeiro, que o administrativo num todo consiga trabalhar de casa sem necessariamente estar na empresa fisicamente. Como é que faz o controle disso? Como é que eu comprovo, eu, funcionário, que eu era controlado em algum momento e por causa disso eu tenho uma relação de direito do trabalho e não uma relação civil? Tem algumas empresas que têm sistemas. Então, quando você loga, você tem o horário do login e quando você termina o trabalho, você tem o horário do logout. Então, você consegue, por a perspectiva, a possibilidade de controle da empresa ser responsabilizada. Entendi. Então, se a pessoa está trabalhando fisicamente na empresa, talvez seja mais fácil para comprovar subordinação e pessoalidade. Já em casa, a prova tem que ser feita pela pessoa, pelo trabalhador que está alegando. E essa subordinação não é só subordinação pessoal. Aí, como acontece no Uber, é uma subordinação tecnológica. Sim. Como é que o Uber sabe, ou as empresas de aplicativos sabem, quanto você trabalhou, quando você trabalhou? É tudo de forma informatizada, não tem alguém na rua te fiscalizando. Então, ela sabe se você está com o sistema aberto, ou o sistema possibilitando receber chamadas, ela sabe se você recusou chamada, ela sabe quantas pessoas você atendeu, ela sabe onde você está, até para direcionar você à entrega mais próxima. Então, tudo isso é uma forma de controle, não pessoal, mas de forma tecnológica. Na Inglaterra, foi uma das primeiras decisões que condenou o Uber especificamente,
numa relação de trabalho. Só que lá não era de um indivíduo, lá eles fizeram uma coletividade. Então, todos os motoristas de Uber teriam direito na relação ser trabalhadores. Lá eles não têm a CLT que nós temos aqui, mas incluía nessa categoria de trabalhadores. No Brasil, no começo, todas as decisões eram desfavoráveis aos trabalhadores. Porém, o entendimento foi evoluindo e agora sim, já tem não só uma, mas várias decisões reconhecendo o vínculo de trabalho dos prestadores de aplicativos, os mais famosos Uber e iFood, para com essas empresas. Não precisa ter essa subordinação pessoal direta, não precisa ter alguém na rua te fiscalizando ou você dando satisfação especificamente para alguém. O fato da empresa conseguir descobrir onde você está, se você atendeu, se você não atendeu, o que você fez durante o dia, já gera subordinação, que seria uma subordinação tecnológica. Quando a gente fala em uberização, é a expressão que a gente usa atualmente para designar uma relação precária, né? Embora a gente use esse termo que intuitivamente a gente associa à questão do Uber, mas é uma expressão que cabe para sempre que a gente quiser classificar uma relação de trabalho como precária. Precária, né? Perfeito. Você estava falando a respeito de como tem sido os entendimentos dos tribunais a respeito disso. Essa é uma briga antiga aqui no Brasil, né? Por esse reconhecimento. E quando, por exemplo, um tribunal não reconhece a relação de emprego entre o prestador e a empresa de aplicativo, qual que é o argumento que eles invocam? O que eles entendem que desconfiguraria essa relação de emprego? O principal é a falta de subordinação. Ou seja, você poderia desenvolver seu trabalho a qualquer momento, você escolhia o seu horário e não tinha ninguém te obrigando a trabalhar 8 horas, 6 horas, 5 horas por dia. Então é aquele, entre aspas, empreendedorismo. O empreendedorismo, a ideia de que você é dono do seu Você é dono do seu tempo. Não necessariamente isso ocorre. Porque se você recusar muitos pedidos, se você ficar muito tempo sem logar, você pode ser excluído da plataforma. Então, em alguma forma, você é penalizado por não estar desempenhando a função da empresa. Eu sempre bato na tecla do quanto é importante, porque eu tenho pessoalmente uma visão social assim, bem acentuada no que se refere a isso. Então, eu sempre bato na tecla no sentido de que o trabalho não tem problema nenhum do trabalhador ser motorista de aplicativo ou do que quer que seja, as pessoas trabalham porque precisam, né? Mas eu bato muito na tecla da importância desse trabalhador ter a consciência de que ele não é empreendedor dele mesmo. Eu acho muito perigosa essa ideia de que o trabalhador, quando está exercendo esse tipo de emprego, não que seja um emprego menor, ou enfim, o que quer que seja, mas ele precisa ter noção do local onde ele está, ele precisa ter noção de que ele não é empreendedor dele mesmo, de que muitas vezes ele foi colocado numa condição de emprego que ele não queria, e eu digo isso porque é muito comum a gente falar, muitas pessoas com curso superior, advogados, médicos, estão hoje na condição de motoristas de Uber, e claro, não tem problema nenhum ser motorista de Uber, mas ninguém é médico, se forma médico ou advogado para atuar como motorista de aplicativo. A grande questão, o que me preocupa é essa mentalidade que permeia muito as pessoas, no sentido de que você é responsável. Porque isso faz normalizar esse normalizar. E aí você tem que brigar judicialmente para que você tenha um reconhecimento de direitos trabalhistas importantes. Porque na ponta, galera, o que acontece é que a gente isenta o governo de uma responsabilidade que é dele, e a gente aqui embaixo, a gente se torna predador um do outro. Porque eu olho para você com aquela ideia de que eu consegui, trabalhei mais do que você. E você que se lasque muito mais porque você não se esforçou o quanto eu me esforcei e tudo mais. E a gente vai se tornando aqui predador um do outro enquanto está o governo nada de braçada. Qual que é a responsabilidade do governo em relação a isso? E isso é uma tendência que tem ocorrido nos Estados Unidos, por exemplo. Você não tem as relações de trabalho tão bem sedimentadas quanto nós aqui no Brasil. Nossa tendência em proteger o trabalhador é muito grande, é histórica, na verdade, né? E isso tem sido uma tendência no mundo, né? Do trabalhador ser o empresário de si mesmo, ser o dono do seu próprio trabalho, né? E por falar nisso, sobre essa questão de controle de trabalho, eu vou mudar um pouco a pauta antes da gente ir pro
a configuração do vínculo empregatício do Uber e do iFood, que é um ponto mais específico que a gente quer explorar aí do Paulo, eu queria falar sobre o direito à desconexão. Tá? É um tema que muito me chamou a atenção, doutora Andréa Passoldi, nossa amiga, na Universidade de Coimbra, quando estávamos lá, eu ouvi pela primeira vez ela falar, foi um tema que ela defendeu perante a banca, de que o do direito à desconexão. Eu falei, nossa, mas direito à desconexão, sim. Nós estamos conectados a todo momento, né? Só que uma coisa é a conexão pessoal, você está toda hora aqui, né? No celular, tudo bem, né? Agora, numa relação de trabalho, até que ponto o trabalhador deve estar conectado, por exemplo, a grupos de WhatsApp de trabalho onde as informações chegam para ele diuturnamente? Ele tem direito a se desconectar? E se ele não se desconecta que é uma forma de controle do trabalho? Grupo de WhatsApp, para mim, é uma forma de controle do trabalho. E se ele não se desconectar, ele passa a ter direito, por exemplo, se ele não tiver cargo de gerência, claro, mas ao direito a horas extras. Como que está essa situação aí no judiciário? O simples fato de ele participar do grupo da empresa não gera problema nenhum. O problema é o superior dele, o chefe dele, fica mandando mensagens ou pedindo solicitações após o horário de trabalho. A jornada de trabalho normal de 8 horas. Então, durante aquelas 8 horas, você está à disposição da empresa, você tem que responder, você tem que atender as demandas. Passou disso, você não é obrigado a responder. O fato dele encaminhar a mensagem, por si só, não caracterizaria nenhum ilícito, mas se você ser obrigado a responder, sim. Você tem uma determinação, olha, a qualquer horário que o seu chefe encaminhar uma solicitação, você tem que se posicionar, você tem que responder. Isso está errado, porque aí você pode gerar duas situações. Ou hora extra, realmente, se houver essa demanda, ou um pagamento de sobreaviso, já que você ficou esperando aquela possibilidade da mensagem e teve que ficar verificando o celular ou o computador, o e-mail, a cada tempo para saber se tinha ou não tinha alguma solicitação. E esse direito de desconexão é até um pouco mais amplo, não só a gente não poderia pensar só nas horas extras ou no sobreaviso. A gente tem um dano existencial, ou seja, eu tenho que ter tempo para fazer a minha vida, para estar com a minha família, para estar com os meus amigos, para me desligar do trabalho. Então isso está gerando dano moral, porque a empresa não permite que você, na sua hora de folga, tenha efetivamente um descanso e consiga se afastar das relações de trabalho para se dedicar às relações pessoais. E quem trabalha em teletrabalho, eu digo que trabalha até mais, porque o computador está ligado. Você recebe um e-mail, você vai responder. Você lembra de alguma coisa, você vai fazer. Além de tudo, além do dano moral, que isso está gerando de doença, né? Sim. Ultimamente popularizou o tal do burnout. Que sempre existiu, né? Que sempre existiu, mas não com essa popularidade que a gente ouve falar hoje. Todo mundo... As pessoas estão mais vulneráveis a problemas psicológicos. Eu acho que é por conta dessa demanda que não acaba. A gente começou o nosso encontro falando que antigamente os nossos pais, avós entravam na empresa tal horário, estava tal horário, pegava a bolsinha e ia embora e acabou. Ninguém tinha contato com ninguém mais e estava tudo certo. Hoje em dia a gente não consegue. É o excesso de informação, né? Hoje o trabalhador trabalha com excesso de informações. E não só relativas ao vínculo empregatício, mas informações que demandam um nível de estresse muito grande. De repente ele está trabalhando, daqui a pouco chega lá uma notícia no WhatsApp de que determinado banco mandou todo mundo embora, demissão em massa. Aquilo vai afetar a produção do trabalho dele. Certamente. Né? As notícias chegam a todo momento. De repente, do outro lado do mundo, em segundos, você está sabendo de tudo que aconteceu. E isso vai afetar o seu dia a dia. E fora situações de pessoas durante a pandemia que foram demitidas assim, online. Eu falo do ensino, que eu estou no ensino. Eu vi em algumas instituições, notícias de algumas instituições, que o professor estava dando aula no Teams e chegava no chat, está demitido. Que absurdo. É verdade, isso aconteceu. Meu Deus, que absurdo. Então, isso coloca todo mundo num estado de tensão, porque você sabe que você está no mesmo balaio. Sim, você é um número igual a ele. Exatamente. Você pode ser demitido a qualquer momento e de qualquer forma. A gente está cada vez mais desesperado, e a gente é cada vez mais substituível, né? Então, porque o mercado tem o tal do exército de reserva. Você morreu, não presta mais, tchau, vem outro. Então, realmente, essa questão a repercussão
dessa falta de desconexão que a gente está vivendo, a repercussão é muito perigosa, tanto para a nossa saúde emocional, quanto para as nossas relações, e para o empregador também, que fica sujeito ao pagamento de eventual indenização por dano moral. Sim. É que antigamente, as pessoas elas não tinham... Quando você falava que você estava estressado, enfim, a primeira coisa que pensava é frescura. É. Não, você não está, você está trabalhando. Né? Hoje não. Hoje você tem uma visão diferente dessa relação realmente entre pessoas. A síndrome de burnout existia antes? Existia. É óbvio. Sim. A diferença é que hoje ela é mais popularizada porque as pessoas elas têm coragem de falar, de assumir. Até vi uma jornalista famosa que apresentou isso, ou expôs o caso dela. E antigamente não era assim. A pessoa ficava até com vergonha de falar que estava com algum problema psicológico, enfim. Bom, para mudar um pouco nossa... Mudar não, nós estamos dentro da área de trabalho e aqui a gente vai explorar bastante coisa aqui. Eu quero falar, vou dar um de papel de advogado do diabo agora, tá? E vou defender o outro lado, mas eu quero que você... É para explorar mais a inteligência do Dr. Paulo. Eu tô aprendendo muito, viu? Tô aprendendo, assim, coisas que eu tinha esquecido do direito do trabalho. O doutor tá me trazendo aqui, dando uma aula. Tô muito agradecido. Seguinte, eu sou dono de uma plataforma onde eu agencio pessoas que queiram fazer corridas ou pessoas que queiram fazer entregas de produtos em si, tá? Eu não obrigo ninguém, não chamo ninguém para assinar nenhum tipo de contrato comigo. Eu não forneço material, não forneço bicicleta, não forneço nada, né? E você está ali à disposição, você conecta ao aplicativo para exercer o seu trabalho se você quiser. Diante disso, é um vínculo de emprego, como, por exemplo, Uber, 99, enfim, o iFood. De fato, esse vínculo de emprego diante de uma situação que mais me parece uma relação contratual cível. De fato, como que tem sido? Vamos explorar um pouco mais minuciosamente esse tema. Então, vamos lá. Eu só vou pegar a pergunta dele como um gancho para dar uma complementada. Você estava comentando agora há pouco sobre o número de pequenos e médios empresários que a gente tem no Brasil, que supera o número de grandes empresários. Então, quando a gente pensa em direito do trabalhador, pensando nas grandes empresas, ok, fica fácil a gente fazer o raciocínio. E quando a gente tem pequenos empresários, enfim, na falta de uma expressão melhor, que muitas vezes se veem obrigados a sobrepujar direitos trabalhistas. Como é que fica isso? Assim? O que você acha que poderia ser feito para melhorar esse tipo de relação? Vamos lá, respondendo a doutora Cláudia. A princípio, é fazer uma redução dos encargos de folha de pagamento. Porque o que encarece para o funcionário não é só necessariamente o salário, porque o salário hoje no Brasil é baixo. A gente fala em torno de R$ 1.700, R$ 1.800, mas e a folha de pagamento que quase dobra esse valor mensal? É isso que sai caro para a empresa. É esse pagamento a mais, ou seja, esses tributos pagos, que encarece o funcionário. Aí sai mais barato você não contratar, correr o risco de ter uma reclamação trabalhista e eventualmente fazer um acordo lá na frente. Então, você consegue minimizar ou diminuir o seu custo com essa jogada. É errado porque a lei ela vale para todo mundo. Se é boa ou ruim, é uma outra situação. Mas ela tem que ser aplicada para todo mundo, ou para as empresas pequenas, tanto como para as empresas grandes. E você acha, aproveitando de novo a fala do Willy, você acha que se de repente fizerem um contrato de natureza civil, realmente, mas não maquiado, não visando maquiar uma relação de trabalho, e tem viabilidade, você acha que é mais seguro para a empresa estabelecer esse contrato, não impondo pessoalidade ou subordinação, e manter várias pessoas nesse formato? Ou você acha que ainda é melhor essa questão do trabalhador estar lá todos os dias fazendo o trabalho com pessoalidade, subordinação? Vai depender da atividade da empresa e da necessidade. Se você realmente tiver vários contratos de prestação civil, mas não tiver os vínculos da relação de trabalho, os vínculos exigidos pela CLT, não tem problema nenhum. Não é ilegal fazer um contrato de prestação de serviço. O ilegal é você fazer um contrato de prestação de serviços e exigir que a pessoa esteja todo dia trabalhando 8 horas diárias. Ou exigir que só ela preste o serviço. A ilegalidade está nesse sentido, não na forma, mas sim na execução.
E respondendo Os motoristas de aplicativo, vamos lá. Há vínculo empregatício? Na minha opinião, porque ele está subordinado a algum momento à empresa. Não subordinado a uma pessoa especificamente, mas ele está subordinado a um sistema. Então, esse sistema consegue controlar o motorista ou o entregador, sabendo o que ele fez, onde que ele está, se ele recusou a entrega. Então, essa fiscalização ou essa subordinação eletrônica ou tecnológica gera, sim, uma obrigação da empresa em relação às questões trabalhistas, aos direitos trabalhistas daquele funcionário. E o fato de, muitas vezes, o motorista escolher a corrida? Isso não dá ideia, estou tentando fazer o outro lado, né, para a gente poder discutir, não dá ideia de que ele não há uma imposição da empresa em executar determinado serviço, sendo que ele pode escolher, muitas vezes, a corrida que está ali disposta para ele no aplicativo. Isso não desconfiguraria a relação de emprego? Sim, desconfiguraria, tanto que a Uber mudou um pouco o posicionamento interno delas depois de ter algumas condenações de processos trabalhistas. Essa foi justamente a questão pontual. Antes, se você cancelasse corridas, você era penalizado. Sim. Hoje não mais. Você pode cancelar que você não é mais apenado por causa disso. Ou seja, você não tem nenhuma sanção se você não atender, entre aspas, o cliente da Uber. Sim, eu estava lendo as decisões do TST e eu vi que a quarta e quinta turma, elas são tendenciosas a não reconhecer o vínculo. Já outras turmas, elas, né, a gente não tem um posicionamento muito harmonioso, Definitivo, não. né? Mas o que eu vi de incomum dessas duas decisões é que o trabalhador não é dono do meio de produção. Ele não é dono da plataforma, ele presta serviço, ele só vai ganhar quando há o repasse do serviço prestado. Então, assim, isso tudo vem gerando discussões nessa nova formatação de relação jurídica de trabalho. Aliás, que as inteligências artificiais do mundo estão mudando. O que é vínculo de trabalho diante de tanta inteligência artificial que nós temos hoje? Né? Então, eu acredito que ainda é um tema para a gente explorar mais, porque, veja bem, muitas vezes determinado aplicativo, não vou ficar também acusando, eles alugam a bicicleta para a pessoa poder executar o serviço. E a bicicleta tem uma marca lá dela, né? Não é uma bicicleta, um bicicletário qualquer, não. É o bicicletário daquele aplicativo que está identificado, onde a pessoa vai ali para poder exercer. Então, nisso me convence de que trata-se de fato de um vínculo empregatício. E, assim, eu estou vendo que os tribunais ainda não chegaram a um consenso. Não chegaram a um consenso. Não só o TST, os tribunais regionais, realmente, cada um tem um entendimento, cada turma tem um entendimento. Falar um pouco mais da subordinação. Vamos fazer quando uma pessoa, um cliente, reclama do atendimento do motorista. A empresa pode, sim, vir a tomar alguma providência contra ele. Então, se existe uma subordinação, se o cliente da empresa está reclamando e a empresa está efetivamente punindo o funcionário ou admoestando de alguma forma, dando alguma, entre aspas, advertência, mesmo que verbal, existe uma subordinação. E por conta dessa subordinação, e principalmente da pessoalidade, já que quando você faz o cadastro é só você que pode trabalhar, só você que pode prestar o serviço, você reconhece o vínculo trabalhista. É uma questão ainda muito... não está madura nos tribunais. Tem juiz que entende que sim, tem juiz que entende que não, mas com o tempo eu acho que vai começar a sedimentar um entendimento no sentido de reconhecer o vínculo com o motorista de aplicativo. Já que você falou em inteligência artificial, isso vai gerando repertório para outras demandas que a inteligência artificial vai trazer, né? Porque Perfeito. A gente não sabe ainda quantos empregos vão sumir, quantos vão ser gerados, em quais formatos, né? Então, eu estou ansiosa para ver o que vem por aí. E estamos chegando ao final do nossa conversa, e eu quero lançar uma pergunta para vocês dois. Qual é o futuro das relações de trabalho? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Então, eu estou perguntando para pessoas que valem até mais que $1 milhão. Eu acho bacana essa pergunta, porque eu me lembro quando surgiu a catraca eletrônica nos ônibus. Eu era muito criancinha ainda, vocês provavelmente já eram mais maduros do que eu. E eu me lembro que o meu pai era presidente do sindicato dos motoristas na época,
E eu me lembro dessa discussão e algumas pessoas na minha casa conversando sobre isso, e ele batia muito na questão da preservação do emprego. Eu devia ter uns 7, 8 anos, e eu me lembro direitinho que eu perguntei para ele assim, mas pai, isso não é legal? Essa coisa da tecnologia, o avanço, a modernidade? Ele falou assim, desde que preserve os empregos. A minha questão é essa, a minha discussão é essa, e eu vou ser muito firme nisso. E respondendo a sua pergunta, o que vai ser do futuro do trabalho? Eu acredito, a gente não tem como fugir do que vem por aí, né? A inteligência artificial vai engolir muita coisa, sim. Mas, e aí fazendo um gancho com essa fala do meu pai, eu me lembro de Paulo Freire, né? Paulo Freire como o maior educador, assim, a quem eu referencio, ele já dizia sobre a importância de você aliar o desenvolvimento tecnológico ao desenvolvimento humano. Utilizar, em outras palavras, a tecnologia como sua aliada na produção da educação. Eu acho que esse é o maior desafio, é a gente entender que sim, encarar a realidade, sim, seremos substituídos, é verdade. O meu saber já não vai valer tanto como valia há um tempo atrás. O que eu preciso fazer? Sofisticar o meu saber. Eu preciso me adequar ao que vem aí com a inteligência artificial, desenvolver a minha criticidade, desenvolver a minha capacidade de raciocínio, estudar mais, conhecer a tecnologia, saber utilizá-la ao meu favor. Esse é o nosso desafio, é o desafio do profissional 4.0. A galera mais jovem tem bastante afinidade com tecnologia, muito mais do que tem a nossa geração, talvez, né? Então, a gente tem... O nosso desafio é ainda maior. Deixa eu entender o que está vindo de novo, de que forma isso pode me afetar e de que forma eu posso me melhorar para utilizar essa ferramenta a meu favor. Eu, como professora, faço essa campanha aos meus alunos. Sempre. Desenvolvam-se, estudem, leiam, aprendam, porque realmente nós não somos... o mercado não vai nos ver como a nossa mãe nos vê, como únicos e insubstituíveis. Não, eu acho mais, a gente não pode pensar no mercado de trabalho em São Paulo, que é a nossa referência. Sim. Se a gente já vai para o interior ou vai para outros estados, no interior desses outros estados, a conotação é completamente diferente. Talvez lá a pessoa não tenha condições de ter essa educação para se aprimorar e concorrer, entre aspas, com uma inteligência artificial. Sim. Então, essa pessoa vai sofrer, e essa pessoa que eu digo, essa coletividade, ela vai ter, logicamente, uma redução de salário, ou ela vai ter que se reinventar para conseguir algum tipo de renda. Exato. Na minha opinião, nós vamos ter que... A gente não pode também condenar a empresa por isso, né? A empresa, ao meu ver, ela é uma geradora de fonte de riqueza. Mas a maior fonte de riqueza de uma empresa são seus funcionários. E são os seus stakeholders, desde dos sócios até a moça da faxina, Sim. da limpeza. Então, assim, se nós não valorizarmos o material humano, não sei o que vai. A nossa relação vai ser com um robô, ou seja, estamos caminhando para uma extinção do trabalho humano. Então, a empresa tem um grande papel de poder valorizar essa força de trabalho humana, porque a empresa, sim, ela é responsável social também. Então, você vê todas as legislações do mundo, a do Brasil também, trazendo a empresa também como responsável pelas relações sociais. E o impacto da inteligência artificial está impactando a existência humana. Não apenas o posto de trabalho, mas a existência humana em si, de viver de uma forma mais digna, né? Eu acho que todos nós concordamos com isso, com esse ponto. E a pergunta ainda termina com dúvidas, né? A gente não sabe o que vai vir por aí, né? Mas esperamos que o direito se fortaleça através do direito coletivo do trabalho para garantir o mínimo, porque nós estamos, você bem nos lembrou, quando falamos do interior do país, onde você tem ainda trabalho escravo. São Paulo já foi... Ainda tem trabalho escravo. A capital de São Paulo? Sim, nós existem, né? Como tem sido noticiado, de imigrantes que vêm para cá e trabalham na linha de costura, de uma forma subhumana. E, ao mesmo tempo, a gente discute inteligência artificial. E ainda tem relações análogas à escravidão. Então... Olha a bipolaridade do mundo que a gente está vivendo. O abismo entre uma situação e outra. Eu acho que nosso papel
como advogados, como professores, como formadores de opinião, é levar essa sensibilização aos alunos, ao público que nos assiste, para cobrar das autoridades públicas essa valorização do ser humano através das empresas ou através de condutas legislativas, enfim. Eu gostaria que Paulo nos deixasse uma mensagem como reflexão aí para o nosso podcast sobre o tema e a gente já vai se despedindo. Paulo. Obrigado, Will. Eu acho o seguinte, a relação de trabalho, ela tem muito a ver com a relação da pessoa, essa relação pessoal. Nenhum ambiente de trabalho, ele pode afrontar o ser humano, como o indivíduo como ser humano. Ela precisa ser respeitosa, ser harmônica e, logicamente, seguir a legislação, seguir o que a lei determina em cada momento dessa relação de trabalho. Agradeço mais uma vez o convite. Will, Cláudia, para mim é um prazer enorme. O prazer é todo nosso receber essa autoridade de trabalho aqui conosco. A gente aprendeu absurdamente. Eu, pelo menos, me senti um aluninho aqui da graduação. Muito bacana. Vou explorar mais seus conhecimentos. E parabéns pelo sucesso do podcast. Imagina. Que venha muito mais luz, muito Paulo, mais sucesso. obrigada mais uma vez pelo convite, por estar aqui, por compartilhar. Eu tenho a honra de estar com ele. Eu sei o quanto ele manja do que fala mesmo há muito tempo. E nosso podcast, né? Nosso hoje podcast, exatamente. recebeu meu amigo, meu sócio, e eu quero que você venha mais vezes com outros assuntos, porque a gente precisa mesmo debater esses temas densos a partir de uma perspectiva social e jurídica, porque isso interessa a sociedade. A gente está discutindo o futuro do capital humano, né? Então, eu quero você aqui mais vezes. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Willy, por dividir comigo. Eu que agradeço aqui. por estar dividindo a banca com esses monstros jurídicos aqui. É uma honra para mim. E mais uma vez, finalizamos um tema maravilhoso que não fechamos ainda, tem muita coisa. Paulo vai ter que voltar, tá? Só para te avisar, tá? A intimação já está renovada aqui. Tá? É um prazer, mais uma vez. Espero que tenham gostado do tema. Tenha sido leve e ao mesmo tempo sério. E na próxima semana voltaremos com novos convidados. Obrigada, Andréia. Obrigada, produção. Obrigada. Isso aí, gente. Até logo. Tchau, tchau. Até logo.